tarde. Estamos aqui com uma entrevista com a jornalista Caterine Rivas, dentro do quadro Virtuosidades, que pretende apresentar ações, iniciativas e atitudes que sejam virtuosas e que, com pequenas ações, transformem a realidade em que vivemos. Aqui, hoje, a Karine vai falar do seu projeto, um CV, uma história que está dentro de um projeto maior que vem sendo desenvolvido na rede LinkedIn, chamado Adote um CV, e a Karine teve uma ação extraordinária dentro de uma realidade de mais de 14 milhões de desempregados, que o objetivo é o quê? Relatar, falar da história de pessoas que muitas vezes não têm esse espaço, e mostrando das suas angústias, dos seus desejos, das suas esperanças, e eu fiz questão de trazer essa grande iniciativa aqui para esse nosso canal, nessa sessão. Karine, boa tarde, eu lhe agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco, e quero parabenizá-la pela iniciativa, super pontual, super virtuosa, e que nos traz uma esperança, né, de jovens que tomam iniciativa, independente de organizações, independente do Estado, e com pequenas ações elas conseguem transformar realidades. Primeira pergunta que eu queria te fazer: de onde saiu essa ideia? Quais são os seus valores que te levaram a tomar uma iniciativa tão estimulante e tão pontual e tão importante nesse contexto que todos nós estamos vivendo? Oi, Ana, fico muito feliz de estar aqui contigo. Bom, a ideia surgiu assim, o projeto Adopte um CV, ele estava tomando força nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. Eu conheci esse projeto olhando alguns posts deles e houve uma grande repercussão da mídia sobre esse projeto. Eu cheguei a fazer uma matéria para o site onde eu trabalho sobre o Adopte um CV, e olhando nessa corrente do bem que as pessoas do LinkedIn começaram a se movimentar para divulgar esse projeto, eu conheci também a história de um rapaz chamado Jonathan, que ele tinha publicado no LinkedIn dele a história dele. Ele era um atendente, estava trabalhando no mercado durante a pandemia, mas o sonho dele era se tornar um estagiário de jornalismo. E a divulgação da história daquele post do moço, do Jonathan, ela teve um efeito tão multiplicador na rede social que surgiram pessoas para dar oportunidade a esse moço dele poder ter um estágio. E ele conseguiu, né? Hoje ele trabalha na Record. E esse movimento, esse fluxo me motivou a entender que muitas vezes as pessoas, elas precisavam contar, transmitir a história por trás do currículo delas, né? Porque quando você recebe um CV, você olha a experiência profissional, a trajetória do profissional, mas você muitas vezes não consegue enxergar o que está por trás, né? O que a pessoa está sonhando, quais foram as dificuldades que levaram essa pessoa até esse momento, talvez as lutas, o que ela espera, né? O que ela aprendeu nessa trajetória profissional. Então, essas duas situações, elas me inspiraram para poder dar um pouco mais de visibilidade. Então, eu pensei, bom, como jornalista, como que eu posso ajudar esse tipo de pessoas? O que eu posso fazer? Então, pensei, bom, todo jornalista gosta de contar histórias, então vamos contar histórias dessas pessoas que estão cadastradas na plataforma. Então, eu comecei fazendo isso inicialmente no meu LinkedIn, toda terça-feira, e logo, recentemente, abri um convite para que mais pessoas, jornalistas, se unissem a esse movimento e pudessem contar essa história. As coisas que me motivaram a contar uma história também foi, primeiro, tentar humanizar mais o mercado de trabalho. Acho que tanto as redes e as empresas e as pessoas nesse momento de pandemia, elas estão mais receptivas a ajudar os outros. Então, se a gente começasse a humanizar a história por trás de cada profissional, talvez gerasse uma corrente do bem, sabe? Que uma empresa talvez veja a história de quem quer ser profissional e, se está contratando, possa ajudar a dar uma oportunidade, né? E outro fator foi uma coisa que
por experiência própria, já passei na minha trajetória profissional que, muito tempo atrás, quando eu estava procurando uma oportunidade para conquistar o sonho que eu queria na área, às vezes eu sentia que até no próprio processo de recrutamento não dava o tempo suficiente, ou a pessoa fica nervosa para ela contar quem que ela é, né? Então, ela tem essa história com ela, e ela quer externar essa história, contar até no processo de recrutamento. Muitas vezes ela pode ficar nervosa, muitas vezes o tempo da entrevista não é o suficiente. Então, a ideia é essa, damos a chance da pessoa contar essa história num ambiente super cordial, uma conversa entre amigos, transformamos essa história, colocamos história nas redes, essa história logo vai para o site do Adopt, e os recrutadores que olhem, as empresas parceiras que olhem esse perfil, possam conhecer já antecipadamente quem é esse profissional. E você também dá uma força, né? Porque a pessoa, às vezes, ela conhece a história dela, mas ela não consegue enxergar quão bonita é essa história, né? E tendo essa conversa com a pessoa, mostrando o texto depois, a pessoa consegue visualizar e valorizar também quem ela é, por tudo que ela passou, e tudo que ela construiu até aquele momento, né? Quais são os seus principais objetivos e metas com esse projeto? Você tem uma ideia? Quantos parceiros você já tem hoje, conquistou? Bom, o projeto, eu comecei a convidar alguns jornalistas na semana passada. Inicialmente foram algumas pessoas, amigos que eu conheço, trabalho junto, e na semana passada 5 pessoas se somaram à iniciativa. Ontem eu fiz um chamado aberto para todos os jornalistas. Entraram 3 pessoas, eu fiquei muito, muito contente, porque eram pessoas de outros estados. Então, não ficava aquela coisa, só é São Paulo, não. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas do sul do país, e temos agora também Rio de Janeiro e Mato Grosso. Isso me deixou muito contente. Então, o objetivo inicial, assim, é poder chamar mais jornalistas, que jornalistas usem esse dom de comunicar para contar histórias, então criar um grande movimento, e de preferência que seja conseguir pelo menos um representante por estado, porque eu acho que na hora também de você contar uma história profissional e de entender as dificuldades do mercado, quando a pessoa é de um estado, ela consegue ter uma visão mais real da realidade, né, do mercado de trabalho desse estado. Então, o objetivo inicial é conseguir pelo menos um representante de cada estado para poder abraçar uma iniciativa a nível nacional de adoptar pessoas. Também, né, tem o objetivo de que as empresas, por mim, se pudéssemos contar a história de todas as pessoas cadastradas no Adopt, seria ótimo, né? Conseguir preencher tudo esse banco. Eu acho que, um jornalista contando uma história, 2 ou 3, vai fazendo já um movimento, né? E também o jornalista, além de publicar no Adopt, ele divulga nas redes sociais dele. Então, jornalistas geralmente têm muito contato também com pessoas, empresas. Então, eu acho que vai ficar num movimento muito grande, e ver se conseguimos, assim, sensibilizar também as empresas, né? Tem alguns casos de histórias ainda que vão sair, que a gente vai marcar algumas empresas, que é o sonho do profissional trabalhar nessas empresas, e ver se a gente consegue, né, humanizar isso também, o mercado de trabalho, né? Que a empresa, ela comece a enxergar esse profissional como uma pessoa que tem sonhos, tem lutas, não apenas como um número, né? Então, eu acho que se a mídia se unir nesse tipo de campanha, a gente pode, sim, gerar uma transformação, né? Tem aquele sonho, né? Todo jornalista entra na faculdade e fala, quero transformar o mundo. Aí depois você vai, se forma, entra no mercado, correria, e aí você pensa, puxa, mas como? Nem sempre tem oportunidade, mas tem. Eu acho que a gente, olhando uma realidade como essa, já tínhamos muita gente desempregada, muita gente subempregada também. Eu acho que a gente tem que se mobilizar e fazer alguma coisa. Eu acho que quanto mais gente, melhor podemos gerar uma transformação, sim. Especialmente a gente bate aí na porta do mercado e das empresas e dá aquela cutucada, né?
Então, o objetivo é esse. No momento, estamos contando histórias no texto, né? São textos que são colocados no site do Adopt, mas se mais na frente surgirem iniciativas, talvez a gente pode fazer alguma coisa multiplataforma, um podcast, não sei, coisas que facilitem, né, também a pessoa que está do outro lado poder ouvir essa história e não passar batido, vai ser legal, mas eu acho que são essas construções que vão surgindo mais na frente, né? De momento, o objetivo vamos pelo menos conseguir um representante por estado e levar essa iniciativa para todos os estados, não apenas para São Paulo. E vamos descentralizar, né? Então, eu fiquei muito entusiasmada, e eu já te adiantei, eu estou dentro, né? Vamos fazer uma parceria, divulgar esses relatos nos nossos portais. Eu, pessoalmente, me prontifico também a divulgar nas minhas redes sociais. E é aquilo, o jornalista, ele aprende desde sempre. Eu já com 40 anos aí no mercado, a gente nunca tira, nunca perde esse sonho de transformar o mundo. Jamais. E eu acredito piamente que é através dos juntos mesmo que a gente, independente de qualquer organização, a gente transforma o mundo. E eu quero mais uma vez te parabenizar. E nosso portal já tem aí mais um parceiro, tá? E eu só queria que você deixasse a sua mensagem final para os jornalistas, para os comunicadores em geral, para os empresários, principalmente, que esses sim precisam ter uma consciência, mudar essa consciência que o mundo não é feito apenas de números, de indicadores mais econômicos, mas essencialmente de seres humanos, né? E as suas empresas só existem, e eles mesmos, se existirem seres humanos. E é essa o nosso grande desafio. Gostaria imensamente que, para encerrar, você deixasse sua mensagem final e, mais uma vez, te parabenizar pela iniciativa corajosa e extremamente pontual, importantíssimo. Obrigada, Ana. Eu fico muito feliz que agora a gente vai ter uma parceria. Bom, a minha mensagem para os jornalistas comunicadores, especialmente aqueles, porque eu acho assim, eu acho que é um privilégio você estar empregado nessa pandemia, porque até mesmo dentro do jornalismo temos muitos profissionais que são ótimos e eles estão fora do mercado de trabalho. Então, se você é um jornalista, você tem a sorte de estar empregado no meio de uma pandemia que muita gente perdeu o emprego, eu acho que é hora da gente se doar um pouco e contribuir com essa transformação social do que a gente já recebe, né? Que é esse privilégio de ter um trabalho. Então, a gente muitas vezes pode não ter um dinheiro, pode não ter um emprego, mas a gente tem o dom de comunicar. E essa é a forma que nós podemos abraçar pessoas desempregadas e ajudar a dar visibilidade com o nosso dom de comunicar. No caso das empresas, que tem toda essa questão, né? Tem muitas empresas fazendo campanha de solidariedade, mas eu acho que realmente o mercado, o mundo empresarial, ele precisa, né? Olhar realmente para o capital humano, entender quem que são esses funcionários, que não são apenas números. Eu acho que marcas realmente humanas, né, que elas respeitam esses valores, incluir, da diversidade também, elas são marcas poderosas, só tem a ganhar com isso. Então, eu acho que está na hora, né? Essa pandemia, eu acho que ensinou muito para todo mundo, para os trabalhadores, ensinou muito para as empresas. Muitas foram pegas de surpresa, muitas, infelizmente, também vão falir, mas eu acho que está na hora deles olharem de uma forma diferente as estratégias do mercado, de ser mais humanos, de entender esse profissional e de ajudar os profissionais que estão, né, no seu grupo de funcionários, a eles evoluírem também dentro da empresa. Então, fazemos, assim, esse chamado para olhe para o profissional que você tem, quem ele é, a história que ele tem e como ele pode transformar também. E a gente se juntar, né? São 13 milhões de desempregados, muita gente morreu nessa pandemia, acho que a gente não pode sair do mesmo jeito que entrou. Temos que nos doar mais, olhar mais para os outros.
Ótimo. Mais uma vez te agradeço e vamos lá. E vamos nessa e vamos mudar o mundo que a gente consegue. Muito obrigada e mais uma vez parabéns, Caterine. Muito obrigada. Obrigada, Ana.